E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 3, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa na perspectiva de Ainz. A tão esperada, capital imperial. Enquanto olhava, através da pequena abertura, que ele abriu na janela da carruagem, Ainz sentiu uma terrível sensação de derrota. Vida e energia abundavam aqui. Os rostos das pessoas eram brilhantes. Era uma cidade movimentada, completamente diferente do sombrio reino feiticeiro. E então, a sensação de derrota logo desapareceu. Afinal, sua cidade havia sido anexada recentemente. Quando uma cidade fosse tomada por um novo governante, a vida mudaria. Era natural que as pessoas se sentissem desconfortáveis, levando a um estado temporariamente depressivo. O Nito Moi já havia ensinado a Ainz sobre jogos de estratégia. Quando alguém conquistasse um território, durante uma guerra, o valor de felicidade das pessoas despencaria. Além disso, o que ele disse sobre partiças aparecendo. Era isso, porque uma grande quantidade de armas apareceria de repente. A primeira parte foi completamente sem relação com a segunda. Ele tinha a sensação de que ele havia entendido algo errado quando ouviu a explicação de seu antigo camarada. Como o jogo não tinha nada a ver com Yggdrasil, ele perdera o interesse no meio do caminho. No entanto, eles deveriam ter sido vagamente relacionados, pelo menos. Ele provavelmente estava falando sobre algum tipo de traição. Ou talvez tenha sido alguma forma de gíria de jogador. Partiças parece ser uma espécie de arma de fogo. Então, quando ele falou sobre armas sendo vendidas em grandes quantidades, ele estava falando sobre um motivo para lutar. Recrutamento de cidadãos, talvez. Talvez eles lutariam contra um novo governante, mas isso seria uma revolta, certo? Então deveria ter sido chamado de rebelião desde o começo, porque partiças. Bem, isso não importa. A razão pela qual não houve rebelião em Erantel era porque os Dead Knights estavam patrulhando para manter a ordem pública. Ou foi porque a persona de Mumon teve um efeito calmante sobre eles. Não, talvez a raiz tenha sido por causa de suas políticas sociais benevolentes. Nada é melhor que um reinado pacífico. Matar o ganso dos ovos de ouro é uma loucura total. Eu acho que eu preciso fazer uma concessão ocasional, como retornar itens dropados para um oponente, depois do Pequim, quem sabe. Enquanto recordava o conteúdo do Pequim para bobos, Ainz percebeu que ele tinha se distraído, e apressadamente colocou seus pensamentos de volta aos trilhos. Espere, acho que estava pensando sobre a vivacidade. Bem, não importa como eu compare, eu domino apenas uma cidade, e esta é a capital do Império, que tem muitas cidades, então, a diferença em seus níveis de vivacidade é inevitável. Até mesmo, as populações são diferentes. Então, eu acho que, quando o número de pessoas aumentar, o reino feiticeiro também se tornará mais vívido. Eu acho que preciso me concentrar em políticas que encorajem o aumento da população. Albedo pode colocá-las em prática. Depois que Ainz se consolou, ele decidiu tomar uma nova direção em sua capacidade de governante. Alguém falou. Então, Vossa Majestade. O homem que estava olhando pela janela também falou com ele, e trouxe Ainz de volta de seus pensamentos. O homem falou. Eu temo perguntar, Vossa Majestade, mas esta não é a capital imperial, Aruintar. O homem, que praticamente havia sido sequestrado, fez essa pergunta, com voz trêmula. Ainz falou. Realmente é. Como esperado, do chefe da guilda dos aventureiros. Você reconheceu esse lugar, rapidamente. Ainzash falou. Obrigado, muito obrigado. Não, espere. Não me lembro de passar por nenhum ponto de verificação. Isso não seria imigração ilegal. Isso foi, na verdade, o que aconteceu. Já que eles usaram a magia Gate para transitar diretamente para a capital imperial, eles não teriam passado por nenhum ponto de controle. Ainz falou. Detalhes. Ainzash falou. Estes não são apenas detalhes. O rei atravessando, ilegalmente, a fronteira para outro país, é um incidente internacional. Ainz pensou. Jirkniv fez a mesma coisa, quando veio a Nazarick. Ainz não disse isso, é claro. O bom senso ditaria que o chefe da guilda estava certo, e Ainz estava errado. Depois de pensar o máximo que pôde, ainda não conseguia pensar em uma explicação que Ainzash aceitasse. Em vez disso, ele acabou suspirando, com a surpreendente teimosia do homem. Ele havia pensado que Ainzash seria o tipo de homem que se comportaria assim. Bem, contanto que você não seja pego, tudo bem.
Sua opinião sobre o homem mudou um pouco. Ainz falou: chefe da guilda, eu tenho um relacionamento muito bom com Elnix Dono. Eu até acedi aos seus pedidos no passado. Ainz lembrou o que aconteceu durante a guerra. Ainz falou: bem, sei que a ocasião agora é diferente, mas tenho certeza de que ele aprovaria com prazer se eu apenas perguntasse a ele. Claro, seria depois de eu já ter feito isso, mas estaria tudo bem se o próprio imperador permitisse isto, certo? Ainz falou: se você colocar dessa maneira. Ainz falou: o mais importante é que nem você, nem eu, trouxemos nada de ilegal. Isso não significa que está bem. Ainz meditou. Ainz sorriu em seu coração, acreditando que ele havia convencido o homem. Na verdade, havia duas razões para a travessia clandestina da fronteira. Se Jirkniv soubesse disso, provavelmente prepararia uma recepção para mim. Ele pode ser cauteloso com Nazarick, mas desde que eu sou o rei de um país aliado, ele teria que me receber na porta da frente. Isso seria muito ruim. O imperador certamente iria sediar algum tipo de cerimônia para receber o rei de um país aliado. Isso era algo que Ainz, que não estava familiarizado com os costumes da sociedade nobre, portanto, tinha que evitar a todo custo. Se ele se tornasse motivo de riso por causa disso, ele não seria capaz de olhar nos olhos dos guardiões, que estavam trabalhando sem parar para o bem do reino feiticeiro. Havia também outro motivo. Agora, preciso pensar em como envolver Ainz nisso. Talvez eu devesse pedir a ajuda dele, como fiz naquela história na guilda. A outra razão era porque ele queria pressionar o chefe da guilda, Ainz, em seus esquemas. O objetivo de Ainz, ao vir aqui, era recrutar aventureiros. Ele já havia incorporado a Guilda dos Aventureiros como uma organização nacional. No entanto, mesmo que a união estivesse pronta, o preenchimento demoraria muito tempo. Isso foi muito ruim para o reino feiticeiro, já que controlava apenas uma cidade, e o número de aventureiros que eles podiam atrair era completamente insuficiente. Usando aventureiros de outras raças, como Lizardmen, por exemplo, era uma questão para mais tarde. Agora, ele deve aumentar o número de aventureiros humanos. Foi por isso que ele teve que vir aqui para fazer uma averiguação de talentos. Se não bastasse, ele também poderia recrutar dos países vizinhos. No entanto, esse tipo de recrutamento não era fácil, especialmente porque Ainz iria, essencialmente, fazer vendas de porta em porta, um dos tipos mais difíceis de trabalho no negócio de vendas. Segundo Ainz, aventureiros eram supostamente freelancers, mas na verdade, eles eram uma forma de defesa nacional contra monstros. Uma caçada agressiva levaria a uma reação diametralmente igual de agressividade. Claro, Ainz não achava que ele iria perder, mesmo que as guildas de aventureiros de cada nação individual montassem uma campanha em larga escala contra ele. No entanto, isso reduziria a moral de qualquer aventureiro que ele conseguisse recrutar. Era muito fácil ver como eles perderiam sua motivação ao ver um conflito entre sua nova lealdade e sua antiga casa. Foi por isso que ele teve que envolver Ainz, que entendia os objetivos e conceitos de Ainz em tudo isso. Certamente, as coisas correriam bem se ele fosse o intermediário. Ele considerou que Ainz recusaria se dissesse a ele sobre isso em Errantel, então ele o arrastou assim. Além disso, ele também estava considerando o fato de que Ainz teria algo em comum com o outro lado. Isso era um segredo entre vendedores. Os iguais tendem a gravitar em direção àqueles que são semelhantes. Ainz, não, Suzuki Satoru, viu seus colegas aproveitarem o fato de terem nascido no mesmo lugar, ou que apoiaram a mesma equipe, como possíveis clientes, para fechar uma venda. Tendo sido Momon, Ainz conseguiu entender a vida de um aventureiro, até certo ponto. No entanto, ele subiu tão rapidamente entre todos, que ele não poderia dizer que ele realmente conhecia as dificuldades de ser um aventureiro. Assim, ele teve que deixar a Ainz, que era um aventureiro veterano, e também o chefe da guilda, falar para ele como melhorar a proximidade com os futuros aventureiros. Em outras palavras, o sucesso de sua pequena expedição ao Império dependia da performance de Ainz. Ainda assim, a questão é, como posso realmente motivar Ainz a ajudar? Se fosse uma questão de dinheiro, ele certamente poderia pagar. No entanto, ele não imaginou que tais meios fariam com que Ainz desse tudo de si. Ainz falou: vamos. Depois de ordenar ao condutor, a carruagem começou a se mover em silêncio. O condutor em questão era uma criatura que Ainz havia convocado com o pouco de ouro que tinha sobrado. Um monstro, cujo nível era acima de 80, chamado Hanzo.
Hanzo era um monstro humanoide, do tipo ninja, que possui habilidades em combater alvos, especializados em furtividade. Havia outros, de aproximadamente o mesmo nível, como Kashinkode, que era hábil em ilusão. O Fuma, que era habilidoso no combate corpo a corpo e técnicas especiais. Tobikato, que era habilidoso com armas, e assim por diante. O interior da carruagem batia ruidosamente, enquanto viajava para frente. Ainz considerou que usar uma carruagem altamente encantada seria muito suspeito. Assim, ele havia escolhido uma diligência mais comum. Aizashi falou: então, Vossa Majestade, já que chegamos à capital imperial, você pode me dizer o que viemos fazer aqui? Aizashi franziu as sobrancelhas. Ainz falou: nós recrutaremos aventureiros para o nosso país. Uma expressão amarga cruzou o rosto de Aizashi. Ficou claro que ele estava tendo problemas para aceitar isso. Aizashi falou: será que você pretende convencer os aventureiros do Império a se juntarem a você? Ainz falou: de fato, caçaremos neste país. Apesar de ter sido feito durante uma época de guerra, o fato de Ainz ter matado muitos soldados do reino tornou muito difícil atrair os aventureiros do reino. Além disso, Albedo estava visitando o reino, então ele não podia dificultar as coisas para ela. Sendo esse o caso, seu país aliado, o Império, era a opção ideal. De acordo com a inteligência de Fruder sobre os países, a aliança cidade-estado estava a alguma distância daqui. No entanto, depois de consultar Demiurgos e Albedo, ele decidiu que intervir lá não seria sábio. Aizashi falou: de que maneira pretende fazer isso, El? Aizashi respirou fundo. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.